Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui Henrique Ferraz. Hoje nós temos mais uma dose dupla. Glória a Deus. Mais uma dose dupla. Hoje nós temos Henrique Ferraz e Gleferson Honorato. E nós vamos receber da parte de Deus, desses homens de Deus. Abra seu coração para receber com mansidão a palavra que foi colocada no coração deles e vai ser derramada ao nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus, Pai, obrigado pela vida do Henrique, obrigado pela vida do Gleferson, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós e no meio de nós, testificando conosco em todo tempo a Tua boa, inigualável, imutável palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque ela produzirá o efeito para o qual ela estará sendo semeada em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal do louvor, pode sentar, por favor. Pessoal do louvor, pode descer também ou não? Pode descer, por favor. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa pelo meu caderno. Minha esposa não gosta, mas eu gosto mais. Ele é quadriculado, eu consigo separar muito bem aqui a questão das letras, e não faz aquela, né? E fica tudo mais bonito. Pronto. Irmãos, o tema da ministração de hoje é Jesus ainda faz discípulos. E quando o pastor ele colocou esse tema para nós, inicialmente, logo de cara, quando veio aquela frase, Jesus ainda faz o quê? O Espírito Santo, discípulos. Aí eu, mas eu acreditava isso aqui já estava embutido com o fato de quando você aceita Jesus, automaticamente você se torna um discípulo. Isso de fato é uma verdade, mas não na sua plenitude. No contexto de quando você aceita Jesus, quando aceita, você aceita ele de duas formas. Todos sabem quais essas formas, não é? E todo mundo declara, e nós escutamos isso praticamente todos os domingos. Jesus, você crê com o coração e fala com a boca. O que você fala com a boca? Jesus, eu te aceito como Salvador e Senhor. Qual é a ordem? Como Senhor e Salvador. Isso implica em algumas questões. Como Salvador, por quê? Porque ele veio, ele morreu por nós, ele depois subiu aos céus e deixou em nós uma marca, deixou em nós um selo. Aqui em Portugal é muito bom, um selo branco, aquela promessa de que um dia ele viria e nos levaria, certo? Para um futuro muito melhor. Pronto. Mas, para além disso, nós temos a nossa salvação, nós temos ela garantida a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Nós ganhamos o Golden Ticket, né, o ticket dourado, você tem o seu caminho livre para ir diretamente para o céu. Entretanto, porém, contudo, todavia, existe também o fato de que ele é o nosso Senhor. E o fato de que Jesus é o nosso Senhor implica em algumas questões. Quando você coloca ele como Senhor, você quer dizer que você é um servo. Concordam comigo? Amém? Pronto. Então, se ele é o seu Senhor e você é o servo dele, significa que existem coisas que você precisa ainda fazer nessa terra, ainda que a sua salvação esteja garantida. Lógico. Quando eu digo salvação garantida, eu não vou entrar muito nesse tema, mas não significa dizer que ela é garantida a qualquer custo, ok? Mais especificamente no livro de Hebreus, nós vimos as condições pelas quais, especificamente, pode se perder a salvação. Mas não significa que, cada vez que você tropeça, Deus pega lá o livro e fala, risquei, você não sobe. Aí você pede perdão, ele, opa, apaguei aqui o risco, você sobe de novo. Então não é assim, eu risco, apago, escrevo, senão o livro da vida, né, daquele dia ia ser uma bagunça, ele ia ser deveras feio. Mas enfim, quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, isso implica que nós somos ou deveríamos ser discípulos. Ser um discípulo significa necessariamente seguir aquilo que o seu mestre ensina. E é muito confuso, às vezes, para os cristãos, hoje em dia, assim como também era confuso na época de Jesus.
numa mesma pessoa tem três figuras. Uma figura de divindade, porque ele é o nosso Salvador. Tem a figura de que ele era nosso irmão, que é o nosso irmão, no caso, hoje em dia. Antes ele era o primogênito, ou seja, o primeiro, mas, o unigênito, o único filho de Deus. Aí ele morreu, ele ressuscitou e passou a ser o primogênito, ou seja, o primeiro, e nós todos seguimos aí adiante. Então, na mesma figura de uma pessoa, nós temos um irmão, um salvador e um mestre. Então, nesse contexto, pelo fato de sermos humanos, e ainda, por mais que nosso espírito tenha sido recriado, mas nossa carne e nossa alma ainda não está na sua plenitude, mas esse dia vai chegar, em nome de Jesus, amém? Mas por não estar, e por nossa vida em Deus estar muito ligada com a nossa vida natural, e muitas vezes a nossa vida natural, a forma como nós lidamos, por exemplo, com nossos pais, como nós lidamos com nossos chefes, como nós lidamos com o nosso pastor, acaba que reflete também nosso relacionamento com Deus, ou melhor, com Jesus, por meio do Espírito Santo. Calma, eu vou organizar a linha de raciocínio no meio disso tudo. Por quê? Se nós temos várias figuras e nós sabemos, eu sei como é que eu lido com o meu pai, é um jeito. A forma que eu lido com a minha mãe é outro. Da forma que eu lido com o pastor é outra completamente diferente. Ou seja, você é uma pessoa com diversas formas de agir conforme as pessoas no meio pelo qual você está inserido. Aí, de repente, se nós sabemos viver dessa forma, imagina só onde surge uma pessoa, a partir de um dia, depois de você crescido, aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma figura de três tipos de pessoa que na sua vida cotidiana você assume. Às vezes é um pouco confuso. Espera aí, com meu pai, eu relaxo, às vezes até respondo ele. Ou falo de qualquer jeito. Ok. Mas com meu irmão, eu sou um pouco mais pirracento, eu gosto de picar. Eu gosto de implicar. Mas já com o pastor, eu arrumo aqui a roupa antes de entrar, eu não vou falar incredulidade. Então, eu posso falar incredulidade perto do pastor. Então, acaba que reunindo todos esses fatores, imagina agora você ter que ser todas essas pessoas, ter todas essas atitudes com uma só. É por isso que, às vezes, mesmo aceitando Jesus, a gente pensa, por que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida? Por quê? Filho, ok, filho de Deus você aceitou, tá com golden ticket, tá tudo certo. Naquele dia você vai subir, seu corpo vai ser glorificado e vai estar como Jesus. Mas o reinar em vida, tá? Tudo que tem disponível no mundo vindouro, você pode viver agora. Mas para viver essas coisas aqui nessa terra, para você reinar em vida por quê? Porque Jesus é rei dos... Significa que se ele é o rei dos reis, nós somos... É simples, fácil assim. Se ele é rei dos reis, ele é rei, e nós somos reizinhos, vamos dizer assim mais ou menos. E a Bíblia fala que você pode reinar em... E uma vida de rei aqui nessa terra consiste em não faltar nada, em você ter respeito, e você fluir aqui nessa terra como exatamente Jesus fluiu. Porque se nós somos cristãos, nós somos como Cristo. Certo? E, a partir do momento que você coloca Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você coloca Ele como Senhor, que você resolve ser um discípulo, porque assim, não basta você dizer que é de Jesus para você, de fato, ser um discípulo na sua totalidade. Porque isso é um exemplo tão claro que dá tempo de ler. Vamos abrir em Atos 19, 13. Atos, capítulo 19, versículo 13. Vou repetir. Atos, capítulo 19, versículo 13. Aqui, em Atos 19, capítulo 13... fala de alguns judeus que estavam a tentar expulsar demônios no nome de Jesus, mas sem efetivamente ter Jesus. Não estou falando de cristãos, amém? Estou falando de judeus que estavam a expulsar os demônios em nome de Jesus. Vamos lá. 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo:
Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote. 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Capítulo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando-vos a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Pronto. Isso mostra o quê? Não é o nosso caso, somos filhos, e temos o Espírito Santo, e temos poder para expulsar demônios. Mas isso aqui é um fato que não é porque você usavam o nome de Jesus, não é porque eles falavam que conheciam Jesus, às vezes de perto, porque o pai falava de Jesus, ou porque o colega falava de Jesus, porque de fato eles eram discípulos de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus, ser um servo de Jesus, consiste em você viver assim como Jesus viveu. Não para o que ele viveu, porque ele viveu para a morte de cruz, para levar nossos pecados, mas como ele viveu. E esse é o segredo de ter uma boa vida nessa terra. Até então, parece impossível, parece difícil, mas ele deixou um consolador. Ele deixou a pessoa do Espírito Santo. E o segredo de conseguir reinar em vida, de ter um entendimento, e esse entendimento perfeito, em sua plenitude, de como viver como discípulo, reinar em vida aqui nessa terra, é ter uma amizade íntima, perfeita, próxima e constante do Espírito Santo. Ele é o meu amigo, ele é o meu melhor amigo, e ele é mais real para mim do que a minha esposa, do que os meus filhos. E esse segredo, e essa intimidade, ela é com conversa diária, é com constância, é com oração em línguas. Isso é o que faz ser fácil, tranquilo e leve a passagem por essa terra. E estando próximo dele, as coisas ficam muito fáceis. Às vezes, eu percebo pessoas no mundo, sabe, até pessoas no Evangelho, falando muito, operando muito dos dons. O Espírito Santo vem, joga o dom e a pessoa opera. Mas muitos desses ministros não olham para trás, para olhar para o Espírito Santo e para conhecê-lo. E ventos de doutrina, ou ventos do mundo cotidiano, ou problemas da vida, acabam afastando. Porque o segredo não está naquilo tudo que você pode fazer, mas no relacionamento que você consegue ter com ele. Porque a fé vai passar, a oração em línguas vai passar, tudo, praticamente tudo que vai passar, tudo é só para essa terra. Só o que sobe é aquilo que nós somos e aquilo que Deus é amor. Gere esse amor, age em amor, converse com o Espírito Santo, flua com o Espírito Santo, ore em línguas. Aqui é para ser fácil e tranquilo. Não é sem problemas, mas é para ser fácil e tranquilo dentro daquilo que Deus planejou para você. Isso é ser discípulo. É andar como ele andou, com a ajuda de quem pode deixar aquilo mais leve ou mais fácil, ou até se for difícil, vai ficar leve, porque não é colocado sobre você peso maior do que pode suportar. Se não está suportando, é porque não está dividindo com o Espírito Santo. O segredo é a intimidade. Amém? Deixa eu levar meu caderninho feio que minha esposa não gosta. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Você está feliz por essa palavra? Muito bom, queridos, poder dar continuidade, falar a respeito do nosso Senhor Jesus, quão bom Ele tem sido para nós. E o que eu tenho adorado a respeito dessa temática das quartas-feiras é a exaltação do nome de Jesus Cristo. Porque é sempre algo que Jesus faz. E se nós passarmos a crer de verdade que aquilo que Jesus faz é o que pode resgatar as nossas vidas, para, querido, de confiar na força do teu próprio braço e começa a confiar naquilo que Jesus pode fazer. Eu estava falando esses dias com o pessoal a respeito de uma interpretação sobre a história de Davi, que eu gosto muito. Davi, ele foi enfrentar Golias. Quem lembra dessa história?
E muitas vezes nós escutamos essa pregação maravilhosa, que é válida, que é muito boa, que é seja Davi, seja como Davi, né? Seja corajoso, seja bravo, seja ousado como Davi. Vai lá, enfrenta as dificuldades e vença, não é? Com a palavra, com as pedras que o Senhor colocou na sua mão, amém? Porém, naquela história, Davi, na verdade, representava o nosso Senhor Jesus. Nós, naquela história, somos representados pelo exército que estava a tremer de medo diante de um Golias que desafiava aquele povo durante 40 dias. A palavra fala que durante a manhã, Golias chegava e afrontava o exército. E dizia, levantem um campeão, vejam quem pode me enfrentar. E as pessoas tremiam de medo. E depois, no final da tarde, Golias se apresentava novamente e dizia, elejam um campeão, quem vencer entre mim e ele será o vencedor dessa batalha. E não havia sequer um soldado do exército que se levantasse para desafiar aquele problema. Mas chegou um chamado Davi. E ele diz, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E ele se prontifica a enfrentar um problema que nenhuma pessoa daquele exército estava sendo capaz de resolver. E diz a palavra que da descendência de Davi surgirá um leão da tribo de Judá. E ele enfrentará e derrota o pecado e vence a morte e se coloca no nosso lugar. Amém? Então para de confiar na força do teu próprio braço, diante das circunstâncias e do problema, e passa a depositar a tua vida em Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. E depois, assim que Jesus vence a batalha, assim como Davi venceu, corta a cabeça de Golias, e ele convida o exército de Israel a perseguir os filisteus. E aí é que entra a nossa cena. Com base na vitória de Jesus Cristo, nós podemos também perseguir os nossos inimigos. Amém? E por isso que eu adoro essa temática, porque ela eleva o caráter de Jesus, eleva o nome de Jesus, eleva o que ele pode fazer, e nós podemos acompanhar aquilo que ele conquistou lá na cruz. Amém? Nós só somos mais do que vencedores, por causa daquele que venceu. Amém? E hoje nós estamos aqui a falar que Jesus ainda faz discípulos. Eu não sei se você já parou para pensar, queridos, mas que privilégio podermos fazer parte do time de Jesus. Eu acredito que quando nós nos associamos a nível de discipulado, o Henrique estava falando muito bem aqui, o nosso relacionamento com Jesus começa em filiação. Nós nos tornamos filhos, irmãos de Cristo, filhos de Deus, e começamos a ter um relacionamento com Jesus, mas chega um ponto de maturidade que nós passamos a caminhar para um discipulado. E para mim, discipulado é sociedade com Cristo. Participar dos projetos de Jesus. Nossa, é muito bom ser filho, é nossa principal, como é que eu posso dizer? Nossa principal atividade em Deus, nosso principal privilégio é ser filho. Todas as bênçãos que recebemos, somos co-herdeiros com Cristo, participantes de tudo que Jesus conquistou, somos assentados à destra de Deus em Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais no reino celestial estão disponíveis para nós. Isso é uma maravilha, querido. Mas eu vou te dizer, existe algo mais excelente, que é sentar à mesa com Jesus e desfrutar dos seus planos. E Jesus dizer, olha, vamos fazer isso junto, com a ajuda do Espírito Santo que nos foi confiado. O que é que o Espírito Santo veio fazer? Vem revelar Jesus em nós. Então nós fomos convidados, queridos, a sermos discipulados, replicar aquilo que Jesus é na vida das outras pessoas. O meu maior sonho é ser confundido com Jesus. O meu caráter é ser tão parecido com o caráter dele, ao ponto das pessoas não saberem ao certo quem é quem nessa relação. Tão próximos, tão íntimos, tão parecidos. É isso que eu quero ser. Esse é o meu objetivo de vida. Gleves, eu estou meio sem destino. Estou meio sem propósito de vida, eu vou te entregar um propósito hoje para você perseguir. Seja parecido com Jesus, custe o que custar. Amém. Pague o preço que for necessário ser pago. Que preço é esse? O preço da oração, o preço da leitura, o preço do amor, o preço do perdão, o preço da misericórdia, da compaixão. Pague os preços, mas seja parecido com Jesus.
diariamente. E esse é o seu maior objetivo de vida. E aí, querido, se houver coisas específicas e especiais que eu creio que Jesus tem para cada um de nós, essas coisas vão simplesmente aparecer na hora certa, no tempo certo, e você vai fluir nisso. Amém? Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, em Marcos, no capítulo 3, a gente vai ler o versículo 13. E esse versículo é um dos versículos chaves que fala desse assunto de discipulado. E é onde Jesus sobe ao monte e convida os seus 12 discípulos que viriam a se tornar os 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Então, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz que e subiu ao monte Jesus, né, e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Muitas vezes, queridos, nós estamos focados nessa parte de que eu fui chamado por Jesus para pregar. Eu fui chamado por Jesus para curar. Eu fui chamado para expulsar demônios. Quem crê nesse ministério? Eu creio, querido, eu sou um dos primeiros, eu creio nisso, amém? Nós temos poder e autoridade dada por Jesus para fazermos essas coisas, mas a primeira coisa que nós identificamos nesse texto não é a convocação para o serviço, amém? A primeira convocação que nós temos nesse texto é que no começo do versículo 13 diz que subiu ao monte e chamou para si. E depois nomeou os 12 para que estivessem com ele. Então, quando nós começamos a falar de discipulado, significa estar perto, estar com o Senhor, observar os seus passos. Jesus queria formar naqueles discípulos o caráter semelhante ao dele. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas que se colocava novamente a gemer em oração, a ter dores de parto, para que Cristo fosse formado, forjado dentro das pessoas. Se Paulo tinha um motivo forte de oração, era para que aquelas pessoas que ele amava tanto, de tantas igrejas, que aquelas pessoas tivessem o caráter de Jesus. Porque ele sabia, se Cristo estiver formado, a minha presença lá nem é tão necessária assim. Muitas vezes nós ficamos pensando que o mundo ele vai precisar de nós, das nossas habilidades. Amém, querido? O mundo precisa da nossa disponibilidade, mas o que o mundo precisa de verdade não é de mim, é do Cristo que habita em mim. Eu carrego uma palavra poderosa. Eu carrego uma semente dentro de mim que pode frutificar mesmo em meio ao deserto, querido. Eu carrego uma palavra que pode transformar vidas. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor e o meu objetivo é ser tão parecido, para que eu seja desobstruído, para que Cristo passe através de mim e alcance as pessoas. Esse é o meu propósito de vida, foi para isso que eu nasci, é para isso que eu vivo, é para isso que estão dedicados os meus recursos, a minha inteligência, a minha sabedoria, amém, as minhas habilidades, tudo eu devolvo para o Senhor. E isso é discipulado. É eu me encontrar com Jesus, ser encontrado nele. Paulo clamava, eu quero ser achado nele, conhecer Jesus, ser achado nele. Amém? Amém. Cristo em vós é o quê? É a esperança, querido. Eu em mim mesmo não sou esperança para ninguém, nem eu salvo a mim mesmo, por mais que eu me esforce, querido, mas Cristo em mim. Oh, aleluia, isso é esperança para as nações. É disso que as pessoas precisam. E eu vou refletir a glória de Jesus Cristo. Ser encontrado nele ao ponto de ser transformado. A palavra diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, até sermos semelhança de Jesus Cristo, até pudermos ser parecidos com ele. Amém? E foi para isso que Jesus nos convida, para um discipulado. Ei, vem para perto de mim. Sabe, querido, vem para perto. Às vezes você está preocupado demais com muitas coisas, deixando problemas desse mundo atormentarem a tua alma. Mas sabe, esse não é o momento de se afastar, não. Esse é o momento de vir para perto.
de aprender com o Senhor, de ouvir a sua voz. Ei, você talvez tenha trabalhado demais e está na hora de sentar aos pés do Senhor para conhecê-lo, para ouvir a sua voz. É nessa voz que vem conselho, que vem ajuda, amém? Que vem a bênção. Sabe, existia uma palavra para discípulo naquela época, e essa palavra é Talmudim, certo? Deriva da palavra Talmud, que era a lei oral passada de um judeu para o outro. Quantos sabem que Jesus era judeu? Amém? E quantos sabem que Jesus continua sendo judeu? Amém? E Jesus também praticava o judaísmo. Amém? E ele veio, na verdade, para cumprir toda a verdade, toda a lei. E todo mestre, todo rabi, ele tinha os seus discípulos, e esses discípulos eram chamados de Talmudim. Dos 0 aos 5 anos, nos 5 anos, eles tinham que fazer um teste às crianças, e eles já tinham que ter o Pentateuco decorado. Os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor e salteado. E não tinha versículo não, viu, para decorar. Era assim, olha, o rabi começava... Tal, você continue e termine o texto. E ele dizia, está no livro de Êxodo, e continuava. Taranã, taranã. E aí, vamos fazer esse teste? Agora não, né? Vamos pelo menos dar uma semana para o pessoal se preparar. Depois, por volta dos 12 anos, mais ou menos, eles eram convocados para um novo teste. E nesse teste eles já precisavam conhecer o Pentateuco e os profetas. E nesse teste também podia ser citado qualquer coisa, diga salmos, tal e tal e tal e tal. E eles iam continuar. O Senhor é meu pastor. E ele tinha que dizer o quê? E nada me faltará. Amém? Essa era fácil. Essa era fácil. E depois, perto dos 16, 17 anos, eles fazem o último teste. Me perdoe se tiver alguma variação na idade, mas isso não vai afetar aqui o que a gente quer absorver nessa mensagem. Nos 17 anos, 16 anos, eles precisavam realizar o último teste. Eles não precisavam só ter decorado todo o Antigo Testamento, mas eles precisavam dar uma interpretação de acordo com pelo menos 2 vertentes teológicas, vamos dizer assim, que eram dos rabis mais famosos da época. E o que Jesus vem fazer, querido, é romper com um sistema que na época tinha 2 rabis famosos, e Jesus chega no meio do povo, com uma nova doutrina, interpretando a lei à sua forma, porque só quem podia fazer isso era o próprio Deus. De olhar para a lei e dizia, a lei diz isso, eu porém vos digo, querido, isso é tão poderoso. Se você estivesse naquele monte, você ia estar chocado com um homem falando com tanta autoridade. E é por isso que eles ficavam maravilhados e diziam, que autoridade é essa que essa pessoa tem? E elas estavam impressionadas e nem viram ele acalmar o mar, acalmar os ventos, só estavam impressionados porque Jesus era capaz de dizer, a lei diz isso, eu porém vos digo. Esse era o nosso Jesus e a sua capacidade. Queridos, e em cada uma dessas etapas, se as crianças fossem reprovadas, elas eram enviadas de volta para casa para aprender a profissão dos seus pais. E você imagina agora aquele Jesus, né, como um rabi, chegar, em algum momento Jesus ainda voltou para casa para aprender a profissão do seu pai, por uma razão que nós desconhecemos, mas a palavra diz que aos 12 anos é como Jesus já tinha superado os próprios rabis da época, porque eles ficavam maravilhados com a criança, que tinha uma capacidade incrível de ter respostas e perguntas. Então Jesus voltou para casa por alguma razão. Mas quando Jesus se tornou adulto, ele foi um rabi reconhecido por onde passava. Querido, imagine agora, eu vou trazer o exemplo de uma coisa que é muito comum na nossa época, que é um jogador de futebol. Eu, quando era adolescente, eu gostaria de ser um jogador de futebol, mas não deu jeito. E eu ficava pensando assim, até quando tenho chance, né? Até quando eu tenho chance. E às vezes eu escutava umas histórias assim, de uma pessoa que começou com 26, 27 anos e ainda teve uma carreira de sucesso. E eu dizia, oxe, ainda dá. E nisso o tempo passou e nunca deu. Mas eu ficava pensando, se chegasse hoje o técnico de um Real Madrid, vamos botar aqui do Benfica, o pessoal gosta mais? Gosta nada. Do Porto, pronto. Chegava o técnico do Porto e dizia, olha, tem uma vaga no meu time para você. Gente, nem que fosse para ficar no banco, treinando lá com o pessoal, eu queria estar no meio.
Eu queria estar perto. Eu ia abandonar tudo que eu estivesse fazendo para estar num time de futebol treinado por um treinador de renome. Nossa, isso é muito incrível, não é? E eu fico comparando isso com os tempos de Jesus. Gente, ser discípulo, ser talmudim de um rabi, aquilo era impressionante. Aquilo era o jogador de futebol da época. E quando Jesus chega para Pedro, Tiago, João, pescando e diz: ei, vocês, venham e me sigam. A palavra fala que eles calçam a chuteira e imediatamente largam as redes e vão seguir o mestre. Ele olha para Mateus cobrando imposto. Ele tinha um cargo público, querido. Trabalhava para o governo português. Salário top, não tinha melhor na época. E ele estava lá trabalhando. Para um judeu já era uma posição de sucesso, porque judeu era um povo quase escravizado na altura pelo povo romano, só que com uma certa liberdade. Quando Jesus diz: ei, me segue, ele larga, pede exoneração do cargo público e diz: eu vou te seguir. Querido, não teve ninguém que ao encontrar com Jesus Cristo não tenha abandonado algo para segui-lo. A mulher que o encontra lá no poço, né? E Jesus revela a vida dela. O que é que ela larga? Ela foi fazer uma coisa ali, que foi o quê? Quem vai para o poço vai fazer o quê? Buscar água, perfeito. E o que é que ela abandonou? O cântaro, o objeto de buscar água, e voltou para a cidade, desesperada para contar algo a respeito de um homem que ela cria que era o Messias. Ela abandonou aquilo que ela tinha de mais importante a fazer. E sabe o que nós temos abandonado diante do privilégio que é viver uma vida de discipulado com Jesus? Aprender do mestre, crescer com o mestre. Foi o que faltou ao jovem rico. Eu vou resumir aqui a história, né, do jovem rico. Nós não temos tanto tempo para ler assim. Mas diz que um certo jovem rico chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: segue os mandamentos. E ele diz: eu já faço. Aí cita os 10 mandamentos. Citou 9, na verdade, e depois a gente um dia entra nesse detalhe. Mas Jesus diz: então faz o seguinte, vende tudo o que você tem e me segue. E diz que ele ficou muito triste e foi embora muito triste, porque ele não foi capaz de vender tudo o que tinha e acompanhar o Senhor. E eu fico pensando, caramba, naquela época, um homem desprezou algo em troca da melhor posição que tinha, de estar com o Senhor. Nós não conhecemos mais nada sobre a história dele, mas ele não tem nem o seu nome registrado na história. Um tal de um cego Bartimeu ficou conhecido, porque um dia abandonou uma capa e foi em busca do Senhor, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E isso foi suficiente para que o nome dele ficasse na história. Eu tenho uma teoria, todo nome que é citado é discípulo de Jesus. Eu tenho essa teoria. Estava lá, em Atos dos Apóstolos, recebendo o dom do Espírito Santo e ficou conhecido como um irmão da igreja. E aí depois fica conhecido, era Bartimeu, o cego, né? A gente sabe quem é, está na Bíblia, que bênção. Olha, se você for verdadeiramente um filho de Jesus Cristo, um discípulo dele, o teu nome vai estar para sempre registrado na história. Certo dia, Jesus estava com um número de 70 discípulos, para além dos 12. E Jesus manda todo mundo a pregar, a expulsar demônios e a curar. E eles voltam, nossa, muito felizes, porque tinham expulsado demônios, tinham curado pessoas. E Jesus olha para ele e diz: vocês estão felizes porque fizeram essas coisas. Eu vi o próprio diabo cair do céu, como um raio, como um vento que caiu do céu, nas asas do vento. Ou seja, ei, vocês não fiquem felizes porque um demônio obedece a vocês, não. Mas se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Estar com Ele, viver com Ele, aqui e eternamente, é a nossa principal missão. Eu queria finalizar com vocês, no próprio texto do jovem rico, esse eu queria que vocês abrissem mesmo, no capítulo 19 de Mateus. Depois que Jesus tem essa conversa com o jovem rico, que ele vai embora. No versículo 27, Mateus 19, 27. Pedro ficou observando, né, a situação, um homem negou a Jesus, foi embora.
E Pedro olhou e tomou a palavra e disse: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E esse para mim é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. E Jesus disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Ei, querido, não existe sacrifício que seja desconsiderado. Jesus considera todo o trabalho, sabe? Sabe, pastor? Jesus considera todo o trabalho. Ele diz que um copo de água fria não será esquecido. Amém? Então, tenha essa consciência, querido. O Senhor Jesus, que te chama, que te ensina, Ele quer te carregar perto para fazer parte dos seus planos. E no fim, celebrarmos a vitória eterna, a coroa da salvação, estarmos sempre com Ele. E o discipulado é uma bênção. E o ultimato de Jesus é: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus ainda vai falar outras coisas em Atos, mas só para cumprir esse texto, porque o Espírito Santo que vem é para cumprir o propósito. Amém? Então, tenha essa consciência. Eu fui chamado para gerar o caráter de Cristo em mim e para que as pessoas consigam ver Cristo em mim e as pessoas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Jesus, que você nos dá de fazermos parte, Senhor, do seu projeto, de fazermos parte do seu time. Muito obrigado, Jesus, porque um dia nós reconhecemos o seu senhorio, nós fomos aceitos no teu reino por causa do teu sacrifício. E hoje, Senhor, nós podemos ir pelo mundo como verdadeiras cartas vivas, Senhor, expressando o teu caráter, expressando a tua glória, reconhecendo quem tu és. Senhor, e nós somos tão felizes por te ter. Nós somos tão felizes, Senhor, por estarmos perto. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu declaro, Senhor, espírito de sabedoria e espírito de revelação para que eles entendam o verdadeiro propósito, Pai, das suas vidas. Ter você, Senhor, dentro. Ter você perto, Pai. Jesus, nós te amamos, nós exaltamos o seu nome nessa noite, dizendo: ei, toma o lugar, Jesus. Toma a autoridade, toma o governo. Eu estou rendido, Jesus, aos teus pés. Eu estou rendido, Jesus. Governe sobre mim. Eu não quero outra coisa, Senhor. Eu não quero outro lugar, eu não desejo outro lugar. Se eu for pelo mundo inteiro, eu não vou encontrar. Mas tu preenche todas as coisas. E nós, Jesus, e nós que deixamos alguma coisa por amor de ti, vocês receberão 100 vezes mais, ainda nessa vida, e ainda a vida eterna no futuro. Por amor do teu nome, nós vamos avançar. Eu declaro essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, crescendo em parceria com o Espírito Santo, parceria com Jesus Cristo, firmes na tua obra, firmes no propósito, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Ei, se você crê nisso, levante as suas mãos e receba convicção e firmeza do seu propósito. Receba convicção e firmeza do qual e pelo que você nasceu. Você nasceu para Cristo. Você nasceu para amá-lo. Você nasceu para obedecê-lo. Jesus, nós cremos que fomos chamados debaixo de uma palavra poderosa. E essa igreja não está no grupo daqueles que retrocedem, mas está no grupo daqueles que avançam.
Essa igreja está no grupo daqueles que olham para o alvo e não retrocedem. Nós sabemos que você não tem prazer naqueles que retrocedem, mas tenha prazer em nós, Jesus. Naqueles que amam a sua palavra e creem que o galardão está em viver uma vida com você e crer no seu nome. Nós não cremos nas riquezas, Senhor. Nós não cremos nas riquezas, mas nós cremos na tua própria prosperidade, que nos enriquece e que não traz desgosto. Oh, Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos pelo poder da sua palavra. Homens e mulheres sábios e tementes a você, que obedecem os seus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, diz o Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus, para te obedecer mais, para diminuir o tempo de resposta entre o seu pedido e o cumprimento da minha parte, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.